Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Viviane Bergamo, sou farmacêutica, especializada em medicina chinesa há 17 anos. E hoje nós estamos começando com o nosso primeiro podcast sobre um assunto muito importante, que é a medicina chinesa aqui no Brasil. Estamos acompanhados de duas pessoas extraordinárias nesse ramo, que me acompanham aí ao longo desses anos, lutando por essa causa maravilhosa que é a medicina chinesa. Estamos com o Márcio Miyamoto, lá do Tal das Ervas, e a Fabi, também lá do Tal das Ervas, que estão aí nessa luta, que se juntou aqui comigo nessa luta, e vamos fazer a medicina chinesa acontecer de fato aqui no Brasil. Então hoje nós estamos aqui porque nós vamos apresentar para vocês uma nova realização aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira das Fórmulas Chinesas. E nós vamos começar a trazer assuntos de dificuldades, desafios, o que a gente pensa, o que a gente está, inclusive, planejando para que todos, seja o paciente, seja o prescritor, seja para quem fabrica, para quem revende o produto, esteja mais amparado, tanto na questão regulatória, legislativa, e para que você tenha segurança de usar um produto de qualidade aqui no Brasil, que eu sei que isso é um grande problema dentro do nosso mercado. Então, nós estamos trabalhando com muita garra mesmo, para que esse ano de 2023 seja um ano épico, para que todos nós possamos ter isso em cima dentro das nossas casas, em cima da nossa mesa, para que a gente acorde de manhã e possa gerar saúde. Então, vamos conversar um pouquinho agora nesse momento, vamos contar para eles o motivo do porquê que nós resolvemos fazer essa associação, e inclusive eu acho importante a gente pontuar aqui para eles nossas experiências, tá? O porquê que nos moveu a gente chegar nesse limite, o que aconteceu com a gente para a gente chegar nesse limite, aonde a gente teve que se unir ao ponto para criar forças, né? Para a gente poder ir lá na Anvisa e estar conversando. Conta um pouquinho a história, Márcio, de vocês. Legal, Viviane, pessoal de casa, muito obrigado, né, por assistirem, por fazerem parte aí dessa nossa luta, né, que não é fácil, mas nós agora vamos juntar forças para poder lutar e conquistar o que a gente quer nessa maravilhosa área que é a medicina tradicional chinesa e as fórmulas da medicina oriental. E acho que você falou muito bem, né? A gente, assim, você trouxe uma história de que a gente tem muitos desafios dentro da medicina oriental. Nós temos muitos desafios, muitas coisas para conquistar quando a gente fala de fórmulas da medicina tradicional chinesa. Eu vou começar primeiro com os desafios do paciente. Então vocês sabem, tanto quanto eu, Fala chinês. o nome das fórmulas em mandarim, né? Então imagina, você que é um cliente, um paciente que, né, já recebeu alguma prescrição de fórmulas chinesas, já é difícil o nome em mandarim. E esse paciente, o que ele enfrenta, né? Eu, como paciente, muitas vezes, tenho dificuldade em encontrar as fórmulas, até dificuldade de encontrar diferentes tipos de fórmulas farmacêuticas. Então, cosméticos da medicina oriental, é fácil a gente achar aqui no Brasil? Não. Né? Algum dermocosmético, ou sei lá, uma pasta de dente com o pensamento da medicina oriental. Não, existe? não. Olha o tamanho do nosso país. Olha só. Olha a influência oriental que nós temos aqui no Brasil. E a oportunidade, né? Claro, e a gente não tem nada disso. Então, o paciente ele não tem produtos, né? Ele não tem nada que ele possa comprar, ou muito pouco, na verdade, Muito pouco, né? Com os nossos Com os nossos, né? esforços. Os nossos que a gente desenvolve aqui no Brasil. Sim. Mas é verdade, o paciente tem pouca opção. E quando você não tem muita opção, o mercado restringe, né? Só uma pequena parcela da população acaba tendo um mínimo de acesso. Sim. E isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas, né? A Fabi, dos animais, principalmente. A Fabi é veterinária, né? Então, assim, existe algum tipo de fórmula da medicina tradicional chinesa no exterior para médicos veterinários? Sim. Existem, né? Sim. E aqui no Brasil? Muito pouco, ou quase nada, Quase né? nada. A gente tem que, na verdade, adaptar.
Exatamente. São os processos de adaptação, a gente fica criando adaptação. E a gente corre um risco, inclusive, por conta da Anvisa, sobre esses processos de adaptação. Porque a gente quer viabilizar, né, trazer acessibilidade para todos aqueles que usam, seja a criança, seja o bebê, seja o idoso, seja a mulher grávida, seja o adulto com vários tipos de comportamento, se é o cara que prefere a cápsula, se é o cara que prefere, de repente, uma bebida, né, abrir assim, como se fosse um Yakult e tomar. Olha só como poderia ser o tônico da manhã, né, um Bagé na vida ali, que você toma de manhã cedo e vai fazer sua vida. Olha quanto mercado a gente poderia estar explorando, eu falo assim. E inclusive, lá no Oriente, eles têm aqueles saquinhos, a gente vê muito nos doramas da vida, que estamos muito aí na moda, né, observando como é que os orientes se comportam, vivem lá. Vocês podem observar que eles têm uns saquinhos de ginseng vermelho. Isso. E ele abre ali, né, ele tá cansado, o que ele faz? Ele vai tomar como que é, energético, que faz mal, né, que a gente sabe que tem um índice alto de taurina, que vai trazer ali, no uso constante, crônico, problemas cardíacos mais para frente, o fígado, sobrecarrega o fígado, e a pessoa às vezes ela nem sabe, né, ela não tem essas informações, ela sabe que não é bom, mas ela não sabe o nível do quanto não é bom. Sim. E aí você tem uma opção que vai gerar realmente energia na pessoa, por exemplo, um saquinho de ginseng vermelho, e a gente sabe que os níveis de efeitos colaterais de algo desse jeito é praticamente inexistente se usado numa quantidade e qualidade ali, equilíbrio, no mínimo, assim, não exagerada. Então, por que a gente não pode oferecer isso para a sociedade? Por quê? Por que não podemos oferecer isso para a sociedade? Eu fico indignada com isso, na verdade. Nós vamos chegar lá, né? Vamos falar um pouquinho dos desafios também para a indústria. Mas então, o paciente, né, ele não tem opções. Não tem. Tem poucas opções, né? E agora, e o prescritor? Né, o profissional da saúde que vai, né, estuda 4, 5, 6 anos numa área da saúde, daí ele sai, faz um curso de acupuntura, uma pós-graduação de no mínimo aí uns 2 anos, resolve estudar uma fitoterapia chinesa, tem diferentes tipos de cursos, mas pelo menos aí um curso de 1 ano e meio legal. Ou seja, o cara tem uma baita formação, um know-how, um conhecimento, e na hora de prescrever, que opções ele tem, né? Não tem. Muito pouco, ele não consegue nem personalizar a fórmula dele. Não. Tem muita dificuldade. Fora a insegurança, né? A insegurança que o fato da nossa resolução, né, da nossa regulatória, vamos falar assim, gera de instabilidade e de até amedrontamento ali nesse profissional. O cara se torna inseguro, ele quer usar a ferramenta, que tudo isso, tá, gente, são ferramentas de trabalho, né? É uma mentalidade que a gente adquire, e são ferramentas como a mocha. A mocha é uma ferramenta de trabalho. A ventosa, que é muito, inclusive, divulgada aí até pelos profissionais da área da educação física, né, que esses esportistas usam, todo mundo vê galera com as marquinhas nas costas. Isso aí, olha, você vê no mundo inteiro, vários profissionais no mundo inteiro usam a técnica como instrumento e ferramenta para potencializar seus treinos. E por que o ser humano ali, né, o cidadão comum, não pode ter acesso a esse tipo de tratamento? Por que é tão longe, distante? Só alguns que podem ter acesso. Isso devia estar de uma maneira muito mais para todo mundo. Então, assim, é um processo até de indignação. E impede, na verdade, você ter uma qualidade na sociedade, uma produção melhor. Os funcionários nossos, eu falo que os funcionários eles devem ser os primeiros a poderem ter esse tipo de qualidade dentro da vida, porque produz mais. Sim. País mais produtivo, país mais rico. Sim. Então, nós da fábrica, né, eu me coloco assim, todos nós que estamos aqui, nós vivemos os últimos pelo menos 15 anos lutando para que isso acontecesse aqui no Brasil. A medicina chinesa evoluiu muito no Brasil. Sim. O mercado evoluiu muito no Brasil. As pessoas querem isso, elas pedem, elas imploram o mercado no Brasil. E aí? Vamos se mover, né? Precisamos ter esse processo. Cadê? Cadê as autarquias aí? Cadê? Eu faço realmente um chamado, cadê? Vamos fazer esse mercado acontecer no Brasil? Precisamos que isso aconteça. Mas muita gente questiona, né? Exato. Vocês estão contra o Brasil. Eu hoje atendo online alguns tutores que moram no Canadá, no Japão, em Portugal. Eu prescrevo a fórmula, dia seguinte eles já estão tomando.
Aqui no Brasil, você prescreve, você volta a falar com o paciente. Uma semana depois, eu não encontrei ainda. Né? Tô pesquisando. Não encontrei ou não chegou. Então, quer dizer, olha a dificuldade, né? E você tá lá no Japão, no dia seguinte a pessoa já pega, manda foto para você. Já encontrei, tem essa marca, tem essa forma de tomar, ou em grânulos, ou líquido, ou em pílula. Quer dizer, olha a diferença. Diversidade, né? Diversidade. Estamos falando de diversidade, Isso. né? Sobre diversidade. Então, como prescritor e como pacientes, né, tem dificuldade de trabalhar, né? E como a Viviane falou, maravilhosamente bem. Esses tipos de produtos já são seguros, a gente já sabe disso. Já tem experiência suficiente para saber que os riscos que trazem para a sociedade é mínimo ou zero. Quando, lógico, como tudo na vida, bem feito. Né? Exatamente. Então, prescritores e pacientes, olha as dificuldades que nós encontramos quando se fala desse assunto, de fórmulas da medicina oriental. E aí, vamos falar um pouquinho de indústria, de quais são as dificuldades de produzir ou trabalhar para comercializar esses produtos? Eu vejo que a mudança de mentalidade, ela é algo muito, muito lenta na nossa sociedade, né? Algo, eu falo assim, até uma questão realmente, acho que um problema social, né? A gente, vamos dizer assim, quais são os problemas sociais do Brasil? Lentificação no processo de evolução mental. Esse é um problema social. Sim. A gente tem isso como problema. E aí o que acontece? Há 10 anos, eu tenho 35, né? Quando eu estava lá na faculdade, aos meus 18, 19 anos, o professor chamou eu de louca. Eu era louca do que eu tava falando. Não mudou. Eu continuo sendo a louca do rolê, que tô falando de um assunto que ninguém sabe ainda. Então, olha só, depois de tantos anos, a gente ainda continua praticamente no mesmo lugar. Quanto que evoluiu? Eu consegui fazer o mercado da medicina chinesa evoluir aqui no Brasil, junto com outros colegas de profissão. Mas se você for olhar isso de um processo de evolução de sociedade, andamos pouquíssimo. Talvez nem a rua a gente conseguiu atravessar ainda. Sim, muito baixo. Né? Na produção, até na comercialização, a gente continua naquilo da criminalização. Exatamente, como se a gente estivesse fazendo algo realmente errado. Muitas vezes me perguntei isso nos últimos 90 dias. Será que eu estou fazendo algo tão errado assim na vida? Será que trazer algo bom de outra cultura, que pode ser inclusive um processo de revolução social, será que isso é tão errado assim? Me perguntei mais vezes do que até eu podia pensar. A gente, por mais que nós tenhamos competência técnica para isso, mas nós não inventamos nenhuma dessas fórmulas que nós estamos trabalhando, né? Tudo está presente na farmacopeia chinesa ou taiwanesa, ou então está nas principais literaturas, não é assim? Exatamente. Então, são fórmulas que têm 2.000, 1.600 anos, que já foram muito mais do que experimentadas em diferentes formas farmacêuticas. Então, produzir esse tipo de produto, poxa, sei lá, talvez eu seja ingênuo demais, mas eu acho que o governo podia até nos incentivar isso. Exatamente. Vai baratear, inclusive, o SUS. Sim. Claro, imagina. O processo de saúde. Pensa em quantos trabalhos preventivos não poderiam ser feitos, né? Então a gente sabe que existem aqueles programas de hipertensão, programas para diabéticos, programas para depressão, suicídio, etc. Imagina o quanto de economia não ia ser feito, o SUS, como você falou, ou até mesmo o atendimento particular, convênio, seja lá como for, com essas fórmulas da medicina oriental sendo usadas de maneira preventiva. Exatamente. Ia ficar muito mais barato. E aí o desafio de quem produz a gente vai, coloca esses produtos no mercado, tenta seguir uma resolução que é estranha, esquisita, que eu acho que daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre ela. E na medida que a gente coloca esses produtos no mercado, a gente cruza os dedos, né? Vamos torcer para que não a vigilância, sei lá, a vigilância local ou federal não encane, não se incomode com o que a gente está fazendo, não enxergue aquilo. Não enxergue o problema, que é o que eu vejo. O que acontece com a vigilância, isso eu como farmacêutica posso estar falando,
porque também fazemos fiscalização em cima do meio farmacêutico, inclusive estou no CRF há muitos anos e acompanho todo esse processo, e eu sou uma defensora, inclusive lá dentro do CRF, de que a gente tem que muito mais sobre orientar, trazer nível de consciência sobre a importância das responsabilidades do que ações punitórias, sem ao menos a gente ter um mínimo de possibilidade de se adequar e fazer aquilo que é o melhor, tá? E que, na verdade, eles não têm esse papel de orientar. Eles já chegam na punição, em fechar. E quanto isso você sente que não está legal? Olha, acho que a primeira parte, né, que eu sempre também trouxe né, para dentro das discussões, como que esse profissional é formado, né, dentro lá das Cevisas, né? Quais são os tipos de treinamento? E qual que é a nossa responsabilidade como profissional também de fazer acontecer esses treinamentos? E por que não une, né, a parte assim, do mercado com a parte fiscal, né? Porque não há uma comissão interna para esses tipos de assunto, porque seria extremamente relevante para a sociedade, do mesmo jeito que a gente faz dentro das autarquias, né? Por exemplo, dos conselhos, que a gente faz comissões, né, para a gente poder discutir sobre os assuntos relevantes para aquele período da sociedade. Por que isso também não é incluído com as fiscalizações, com a prefeitura? Por que não há uma conversa conjunta? A autarquia, através das autarquias, as prefeituras, os municípios, o estado. Então, assim, precisaria ter essa iniciativa. Sim, Isso, eu vejo que tá aí a falha. Aí você vai falar, onde está a falha? A falha está aí. Falta comunicação, falta relacionamento. Falta. E quem sofre é vocês. A gente sofre um pouco. Mas eu tenho certeza que a população sofre muito mais. Isso. Porque não chega para vocês. Não tem acesso, o custo, às vezes, do produto final fica mais alto, porque tem que lidar com todas essas questões. E você falou muito bem nessa questão da vigilância e dessas relações. Mas eu também sinto que, quando a gente fala de medicina chinesa ou de produtos da medicina oriental, fórmulas da medicina chinesa, isso é exceção. É uma exceção. Então, por ser exceção, a vigilância não sabe lidar com as exceções. Então, ela chega... você é uma indústria do quê? De fitoterápico? Então ela vai buscar aquilo que tem a ver com as normas do fitoterápico. E ela não vai levar em consideração ou tentar entender o seu diferencial, a sua exceção, o seu trabalho que é diferente dos outros. Ela vai seguir o by the book, vamos dizer assim, aquilo que ela foi treinada e mobilizada para fazer, né? Mas nem o by the book está certo. Exatamente. Né? Está bonitinho para a gente conseguir seguir. Então, assim, a parte a gente lê aqui. Não, mas daqui para baixo não é mais de vocês. Aí vocês têm que ler aqui. Então, assim, a gente que está produzindo também não consegue entender o que seguir. Quais são... Né? Exatamente. A falta de orientação, até de base, de referências, é muito chula no país, né? Muito chula no país. E aí você, inclusive, eu fico às vezes me perguntando, mas por que é chula? Tá faltando o quê pra gente resolver isso? Eu sou dessa, né? Vamos resolver as coisas. Sim. Mas aí, durante o passado, mais de 10 anos, tentando achar soluções e resolver, eu vi que parece que existe uma má vontade em querer resolver. Não é só sobre isso, né? É a má vontade. E será que não existem forças contrárias a isso? Eu não acho. Hoje em dia eu tenho certeza. E é por isso que nós precisamos dar força à nossa associação, ao nosso grupo. Então, todos aqueles que gostam de medicina oriental, se interessam pela fitoterapia chinesa, já usaram algum produto da Fitofórmula, compram um tal da Zero, seja lá como for, né, precisa participar dessa associação, desse movimento, grupo. Né? Claro, porque assim... E mesmo você que conhece alguém da vigilância, de repente, vem aqui, né? Porque a gente treina os terapeutas, a gente treina os vendedores, a gente treina até o cliente final. Por que não? O pessoal que vai fazer... Exatamente. Né? E há muito amor no nosso coração, né? No sentido de desenvolver pessoas. Exatamente. Não é, olha, a gente quer ser contra ou reivindicar direitos que nós sabemos que não temos. Pelo contrário, a gente quer estabelecer, então, que seja uma norma legal ou normas interessantes para que a população se sinta segura, a vigilância esteja de acordo e todo mundo seja feliz, né? Exatamente. Se todo mundo fizer um pouquinho,
todo mundo toma fórmula chinesa, tá? E usa a medicina chinesa também. Essa é a real. Com certeza. E falamos então um pouquinho do desafio dos prescritores, dos pacientes, um pouco da indústria e de quem revende esses produtos. Qual que vocês acham, ou quais são esses desafios, as dificuldades? Porque todos nós aqui de alguma forma já revendemos, né? Sim. Ou vendemos. O que vocês acham que a pessoa enfrenta? O que nós enfrentamos aí nesse mercado de fito? Primeiro, eu vejo que quando a pessoa adentra o mercado já é um grande desafio. Ela já passou uma grande barreira, né? Sim. Graças a Deus a gente tem a oportunidade que as farmácias, né, de manipulação acabam adentrando nesse mercado com muito mais constância, né? Ela entra mais rápido nesse mercado, porque inclusive o público dela que pede esse tipo de coisa. Muitas vezes eu recebi a ligação das empresas, assim, olha, de repente começou a vir um paciente aqui, vários pacientes com uma receita, com uns nomes estranhos, e tinha o nome de vocês embaixo. Joguei na internet e vocês. Exatamente essa é a frase que muitas vezes a gente chega. E ali, de repente, o nosso produto acaba se tornando até um carro-chefe dentro da farmácia dessa pessoa, porque provavelmente algum prescritor se mudou para lá, começou a trabalhar daquele lado, abriu um consultório ali. E a gente vê que é um grande mercado. Mas o maior desafio mesmo é o acesso a isso, né? O produto está na prateleira pronta entrega, a gente poder conseguir ali naquela cidade desenvolver outras pessoas. E aí começa, na verdade, um trabalho. Só que tudo isso se tornaria lindo, eu falo assim, é lindo ver. Mas, de repente, a Anvisa chega lá nessa farmácia, não sabe de nada, olha o produto, mesmo com licença, mesmo com isso, mesmo com todos os documentos que a gente oferta pro revendedor, a Anvisa cria problema, deixa o cara inseguro, desesperado. A sensação, às vezes, que eu tenho é que o prescritor sente, inclusive, diminuído ali porque tá com um produto nosso na prateleira. E aí a gente tem que o quê? Gerar segurança nesse revendedor, mostrar para ele que o que ele está fazendo é correto, que é por falta de conhecimento da fiscalização. E aí eu já tive que sair de Santos e ir até o Rio de Janeiro para ir conversar com a vigilância local, porque a farmácia estava sendo interditada por causa do meu produto. É um absurdo isso. Sim, é verdade. Então, olha só como o comerciante ou quem revende, olha as dificuldades que ele enfrenta, porque esse produto ele não é um medicamento, porque ele é isento de registro na vigilância, isento de registro no Ministério da Saúde, então ele é uma outra coisa que poderia ser comercializado em qualquer lojinha que vende agulha de acupuntura. Exatamente. Né? Olha quantos lugares que vendem agulha de acupuntura, aqueles produtos de Descarpaques, né? Aqueles cirúrgicas, né? Que vendem papel, lençol. Temos um monte espalhados pelo Brasil, mas quantos desses trabalham com medicina oriental no sentido de fórmulas, né? Nenhum. Desculpa o parênteses, mas acho que é mais fácil comprar maconha e cocaína aqui do que um Lil Wayne e um baseado. Exatamente, às vezes essa sensação. Acho que o risco é menor, porque se você está portando aí uma quantidade pequena, você não vai... Justifica, né, os meios, é isso aí. É verdade. Às vezes dá essa sensação que algo dá uma sensação de criminalização, né? Então, eu teria medo de trabalhar com esse tipo de produto porque eu não sei como ele se enquadra. Exatamente. Né? Então, só realmente os heróis da resistência, né? Aqueles, sei lá, as lojas mais tradicionais ou maiores, que já têm um pouco mais de conhecimento, sabem se defender, acabam, sei lá, escolhendo trabalhar com aquilo, que não é certo, né? Porque devia ter isso ser espalhado de forma... Devia, inclusive, aí é uma opinião, eu posso estar completamente enganado, mas... Vocês devem ter visto nos Estados Unidos, como é que é? O cara não tem um consultório, e às vezes na frente não tem uma lojinha. Exatamente. Pô, seria muito legal se aqueles produtos pudessem ser produtos ligados à medicina oriental, são produtos que ele usa, assim como a mocha-bustão, as agulhas. O cara podia ter lá umas 20, 30 fórmulas no consultório para entregar para o cliente final. Olha que legal, né?
Poderia, né? É uma opção, na verdade, como se a gente for fazer uma ponte ao veterinário, o veterinário tem isso, né? Tem a farmacinha dele lá dentro. Tem o consultório dentro. e tem o petzinho ali, o pet shop dele, né? Então ele pode ali, na hora que o paciente dele de 4 patas, né? Ou de 3, a gente não sabe se 3, a gente perdeu uma, porque a gente pega muito caso desse, na verdade, a medicina chinesa, ela é usada, é procurada para os casos do impossível. O impossível bate na nossa porta todos os dias. Olha, nada deu jeito. Será que a medicina chinesa dá? E você que trabalha com fito, você sabe disso. Trabalhar com fitoterapia é um desafio. Chega no teu consultório, só aqueles pacientes que já tem alta do médico porque não sabe o que fazer. Né? Então, olha, o médico fala, olha, vai lá, vai se benzer, vai tomar um passe. Aí são esses caras que depois de tomar um passe, se benzer, falam, já não sei mais o que fazer, para o nosso consultório. Exatamente. Né? Assim. Então, o paciente, eu sempre falei isso, a medicina chinesa ela não é difícil, a medicina chinesa é fácil. É fácil de entender a medicina chinesa. Aliás, é uma delícia. Ela se autoexplica, você começa a observar as coisas, vou começar a falar sobre medicina chinesa aqui, a gente demora mais. O que é difícil são os pacientes que chegam semi-mortos na nossa vida e a gente tem que acender, né, a chama ali da vida do cara. Então, o difícil não é medicina chinesa, o difícil é tratar os pacientes como eles chegam podres na nossa vida. Essa é a real. Aí se torna complexo, né? Fazer andar. Falar, né? O mundo tem que aprender a falar, o surdo tem que aprender a escutar e o que não anda tem que aprender a andar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que eu vejo que foram colocadas nas nossas costas. Tudo bem, a gente assumiu a responsabilidade, vamos fazer a galera, vamos operar milagre. Sim. Mas, para isso a gente precisa de apoio. Para a gente operar milagre, a gente precisa de apoio. E é por isso que a gente está aqui, na nossa Associação Brasileira de Fórmulas Chinesas, inclusive pedindo para que você que apoia a nossa causa venha fazer parte, para que todas essas dificuldades que nós colocamos em cima da mesa tenham um espaço para ser discutida e trazer clareza para o caminho que a gente tem que ir. Então precisamos sim do apoio de todos. Com certeza. E a questão de dar o apoio, né? Porque tudo isso que vocês estão falando, o cara, ele tá revendendo o produto. Chega a vigilância, ele fala, pronto, eu não quero mais revender, porque ele não sabe para quem pedir ajuda. No caso, esse lojista do Rio ligou para você. Mas quantos outros não desistem e falam, não, é melhor eu não comercializar para não ter essa dor de cabeça. E a associação, ela vem justamente para dar respaldo para todas essas áreas, né? Para conseguir falar assim, não, né, a hora que a vigilância for lá, a gente consegue te ajudar, a gente consegue indicar advogados que tenham, né, esse conhecimento. É isso aí, Fabi, excelente. Boa pontuação, né? E é isso, né? Aqui nessa mesa, nós estamos em 3 pessoas, mas eu tenho certeza que você que está assistindo queria estar fazendo parte disso aqui e precisa fazer parte. Então não é só uma opção, eu acho, eu estou pensando, não, meus amigos, se a gente quer estruturar essa nossa área, se a gente pensa no futuro da medicina oriental, no sentido das fórmulas orientais, de continuar trabalhando, comercializando, para que você tenha mais opções, seu paciente possa receber fórmulas personalizadas, nós precisamos que você faça parte. Segue a gente aqui nesse canal, né? Compartilha com os teus amigos, né? Faça parte desse grupo. Nós não estamos sozinhos aqui. Exato. Não somos só nós 3. Nós queremos ser 3 milhões. Nós queremos ser 30 milhões. Por isso, nós contamos contigo. Para você que chegou até aqui no vídeo, eu quero te agradecer sua presença e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e entre no nosso site e participe da nossa Associação Brasileira das Fórmulas Chinesas. E comenta o nosso vídeo com as suas principais dificuldades. Que tipo de problema você já teve com fórmulas chinesas, por ter trabalhado, né? Quais são os seus perrengues aí no dia a dia? Conta pra gente aí nos comentários, tá legal? Pessoal, até mais. Vou ficando por aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.